Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é João e eu vou falar hoje sobre a ferramenta Métrica Estrela Guia. Mas antes de falar sobre essa ferramenta propriamente dita, é importante abordar o conceito de indicadores-chave de desempenho, ou os chamados KPIs. Esses indicadores, eles são métricas usadas para medir o desempenho de atividades ou processos em relação aos objetivos estratégicos de uma organização. Eles nos ajudam a entender se essas ações estão no caminho certo para atingir as metas e melhorar os resultados. Existem vários indicadores-chave de desempenho, mas hoje eu vou falar um pouco sobre os KPIs de produção agrícola. O principal deles é o de produtividade por hectare. A produtividade por hectare ela é uma medida que ela é utilizada para medir a produção por unidade diária. E ela nos ajuda a avaliar a eficiência na produção em comparação com os insumos a serem utilizados. Já o custo de produção por hectare é a soma de todos os custos totais, ou seja, aqueles custos diretos, os custos variáveis que estão envolvidos na produção em cada hectare. E ela é importante para permitir o controle financeiro, seja através do fluxo de caixa ou do diagnóstico de resultado de exercício, o DRE. Outro índice também muito utilizado é o índice de colheita por área, que ela representa a porcentagem da área de cultivo que foi colhida com sucesso em relação à área total. Um outro índice também muito utilizado é a taxa de uso de insumos naturais ou de bioinsumos em comparação com os insumos convencionais. E também, por fim, a perda de safra, que é o percentual de perdas por pragas, doenças, condições climáticas ou até mesmo aquelas perdas utilizadas que acontecem a partir da colheita. Mas qual a relação entre os indicadores-chave de desempenho e a métrica Estrela Guia? Vocês já perceberam que existem vários indicadores-chave de desempenho, mas a métrica Estrela Guia é o indicador principal. É aquele que a empresa ou organização define como sendo o mais representativo do seu sucesso. É um indicador que é o foco central para o crescimento e orientação das ações estratégicas. Mas como que eu defino uma métrica Estrela Guia diante de tantos indicadores que são utilizados, diante de tantas métricas? A principal delas é que ela deve ser simples, deve ser uma métrica única, fácil de entender e de comunicar a todos da organização, sejam os colaboradores, os gestores, o proprietário. Ela também deve ter impacto no crescimento. Ela deve estar diretamente relacionada ao valor que a empresa gera para o cliente e ao crescimento sustentável do negócio. E, por fim, ela tem que ter uma orientação estratégica. Ela funciona como um norte para todas as atividades, ajudando as equipes a focarem no que realmente importa para o sucesso. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de várias empresas, de vários players do mercado que utilizam essa métrica como uma ferramenta estratégica de negócio. A Netflix, por exemplo, ela utiliza o tempo que o assinante fica na plataforma assistindo os filmes como a métrica Estrela Guia dela. Já o Facebook utiliza a quantidade mensal de usuários ativos. A Amazon, aquela página relacionada a vendas, ela mede as vendas únicas por assinantes Prime. A Uber, ela utiliza o total de corridas diárias. Então, é uma métrica, vocês podem perceber, que ela serve para condensar o valor mais importante que impacta os clientes de uma empresa. Vamos agora ao preenchimento da ferramenta. É importante que você, área rural, leia o guia de ferramentas. Nele apresenta o passo a passo do preenchimento da ferramenta Métrica Estrela Guia e demais ferramentas. A ferramenta ela é composta de 4 etapas, sendo que a primeira delas é a definição de qual métrica Estrela Guia ser seguida.
No nosso programa, sempre utilizaremos o faturamento como a métrica de estrela guia. Esse faturamento corresponde ao valor de vendas físicas ou quanto a propriedade ou empresa rural faturou ou vendeu na última safra. Utilizamos também o dado de faturamento porque coletamos esses dados no início do programa, com T0, e no nosso último encontro, com TF. A segunda etapa é a definição de valor e resultados. Nesse momento, o produtor rural deve trazer o que para ele representa um projeto bem-sucedido. O que na visão deles representa o aumento de faturamento. Como eles enxergam o negócio. Essas são respostas muito particulares, porque valor é um conceito muito subjetivo. No caso dos exemplos que constam no guia de ferramentas, é possível verificar que o produtor ele sente que os esforços valeram a pena e ele conseguiu enxergar como um negócio rural competitivo e inovador. Esse é um valor que foi atingido ou que espera ser atingido pelo produtor. Também é importante que o Ali ressalte a importância que o aumento de faturamento também traz para o Sebrae e o quanto que contribui esse aumento para o atingimento das expectativas em termos de satisfação. A terceira etapa é o preenchimento das métricas de entrada. Essas métricas, elas estão no guia de ferramentas na tabela de indicadores. Então, quais são os indicadores que constam no guia? Os indicadores de entrada são novos canais de comercialização, inovação e modernização, melhorias do processo produtivo, novos controles gerenciais, novos produtos. Isso você responderá de 3 a 5 indicadores de entrada, junto com o produtor rural. E esses indicadores de entrada são responsáveis por compor a métrica estrela guia. A quarta etapa é analisar os indicadores, reavaliando as iniciativas que foram priorizadas. Essas iniciativas são a quarta etapa do nosso processo de preenchimento da métrica estrela guia. Então, aqui no exemplo, a gente pode perceber que várias ações foram elencadas e essas ações foram priorizadas a partir das métricas de entrada pré-definidas. Então, aqui no exemplo, a gente pode elencar a otimização de práticas de manejo, a plantação de florações, o controle de pragas, e são todas ações que foram pré-definidas junto com o produtor e a sua família.